A unidade 2, sobre o ciclo das políticas públicas. Primeiro, a gente vai ver a formação da agenda das políticas públicas. A agenda de Estado, a agenda de sociedade e a agenda sistemática. Elas são questões permanentes que dizem respeito às sociedades. Essas questões que perduram por muito tempo. Um exemplo, a gente pode citar a reforma agrária, que ela já vem de muito tempo e é uma questão que nunca foi solucionada. Nós temos ainda a agenda governamental, que são problemas de um governo específico. Quando o governo é eleito, ele decide as questões que ele vai trabalhar dentro daquele governo, as soluções que ele vai buscar para tais questões. Então, é a agenda específica de um governo. Ainda temos a agenda de decisão. É uma lista de problemas a serem objeto de deliberação pelo sistema político. As arenas políticas e os comportamentos dos atores. As arenas, a gente tem que ver que elas não são os locais, elas são os sistemas onde ocorre o comportamento desses atores. Como é que funciona o comportamento dos atores dentro das políticas públicas? Nós temos a arena distributiva. É a arena onde aloca bens e serviços. Geralmente, ela é aceita por todos os atores sem ter conflitos. Nós temos a arena redistributiva. Elas são relações conflituosas, porque nessas relações sempre um vai ganhar e a outra parte vai perder. Nós temos ainda a arena regulatória, políticas que estabelecem regulamentos. Nessa política vão ter dado regras onde as partes vão ter que cumprir. Nós temos ainda a arena constitucional. A política constitucional é estruturadora, é a própria esfera política e suas instituições. Essa arena é a arena de onde vai sair as leis, onde vão reger esses conflitos, onde as pessoas vão ter que cumprir determinada estrutura de uma política pública em uma sociedade. Nós temos os modelos de análise do processo de decisão política. Nós temos o modelo de política racional, onde o governo, como ator unitário, escolhe a alternativa que ele traz maior vantagem. Nós temos ainda o modelo organizacional. As organizações operam segundo procedimentos padronizados para atender os seus objetivos. E temos ainda o modelo de política burocrática, é definir qual é o interesse em jogo para cada ator envolvido. Na implementação de políticas públicas, nós temos que questionar quais os pontos que afetam alcançar os objetivos e que condições essa implementação de política pública pode chegar ao seu objetivo final. Então, o que pode afetar o objetivo de uma implementação na política pública? Quais os pontos sociais que serão atacados? Qual o público-alvo? Quais os conflitos sociais e culturais envolvidos? E na implementação, nós temos que ter uma legislação consistente, aprovada por grupos da sociedade, parlamentares atuantes, e não pode ter um tempo definido, porque às vezes o tempo ele não vai ser suficiente para a eficiência e a eficácia da política pública. Nós temos avaliação e monitoramento de políticas públicas. A avaliação ela pode ser formal, é o exame sistemático de qualquer intervenção planejada na realidade. Vamos ter ainda o monitoramento, que é o exame contínuo do processo das ações realizadas. Você tem que monitorar todas as políticas públicas para saber se elas realmente estão dando resultados que foi previamente decidido. Ainda tem um acompanhamento, é as atividades de registro e documentação a fim de segurar esse cumprimento. Nós temos a avaliação ex ante, é uma estimativa prévia de eficiência e de impacto dessa política pública na sociedade. Ou ainda podemos ter a avaliação ex post, que são avaliações finais e efeitos de impactos na sociedade. Elas geralmente são feitas no decorrer ou após a implementação da política pública, enquanto que a avaliação ex ante ela é feita antes dessa implementação, é feita uma estimativa dessa eficiência
Nós temos a regularidade das políticas públicas no Brasil. Nós temos a fragmentação, que é aquela política pública que ela não vai atender todos os atores. Nós temos a competição interburocrática e temos a descontinuidade administrativa. A descontinuidade administrativa, ela geralmente são de quando muda um governo para o outro e o governo atual não continua a política pública do governo passado. Aí, a competição interburocrática são gastos de recursos públicos jogados fora, de obras e implementações que começam e não tem a terminação, que acaba sendo a descontinuidade também administrativa. Na disciplina, eu estou colocando aqui nos slides a sugestão do filme 13 Dias que Abalaram o Mundo. Esse filme ele vai dimensionar como ocorrem as políticas públicas. É um filme com Kevin Costner e dele vai ter várias decisões políticas, vários atores. Vocês poderão identificar a implementação da política pública, os atores, tudo que foi estudado dentro da disciplina. Bons estudos, até breve.